Vamos agora lembrar alguns conceitos de morfologia que vão ser úteis para as próximas tarefas que vamos realizar. Vou falar então sobre lexema, lema e raiz. Nós podemos definir lexema como uma unidade abstrata de significado, que corresponde a um conjunto de formas relacionadas entre si. Um lexema, então, não é uma palavra específica, mas um conjunto de palavras. O lema, por sua vez, é uma palavra que, digamos, ilustra o lexema. É o que nós podemos chamar de forma canônica do lexema, e é a forma dicionarizada. Em teoria, qualquer palavra que compõe o conjunto do lexema poderia ser o lema que representa aquele lexema, mas na prática tem uma escolha por convenção, né, da palavra que melhor representa o lexema. Em português, por exemplo, nós representamos um verbo pelo seu infinitivo e representamos um nome pela sua forma masculina singular. É assim que nós procuramos em um dicionário português, mas nem todas as línguas são assim. Por fim, temos ainda o conceito de raiz, que é um morfema básico, sem nenhum afixo derivacional ou flexional. Vamos ver alguns exemplos para ilustrar. Aqui nós temos um lexema que, como eu já disse, é um conjunto de formas, né? Vemos várias formas do verbo comer. Comeu, comido, comendo, comerias, comeremos e assim por diante. Lembre-se de que o lexema é, na verdade, um conceito abstrato, né? A unidade de significado que une todas essas formas aí. O lema, por sua vez, é a forma que representa esse lexema, né? No caso, como estamos falando de um verbo, o lema é a sua forma no infinitivo, já que em português se convencionou que verbos são dicionarizados no infinitivo. Vemos aí, então, o lema comer. Depois temos a raiz. A raiz do verbo comer é apenas com, já que o er, que compõe o infinitivo, é justamente o morfema que indica o infinitivo. Reparem que enquanto o lema comer só serve para o verbo comer, a raiz com é compartilhada também entre outras formas, como o substantivo comida, por exemplo. Assim, nós observamos que a raiz, em geral, ela é mais genérica do que o lema, pois ela abrange mais formas. Se quisermos ser mais específicos, então precisamos do lema. Se quisermos ser mais genéricos, podemos usar a raiz. Vamos ver agora o exemplo de um substantivo. O conjunto de formas que compõem esse lexema inclui menino, menina, meninão, menininha, meninos, meninas, etc, etc. Como se trata de um substantivo, a forma canônica que encontramos no dicionário é a forma masculina singular. Repito, isso é uma convenção, poderia ser diferente. Bom, nesse caso, então, o lema é menino. A raiz, porém, não inclui morfema masculino o, e é, portanto, menin. Para ilustrar a diferença entre o Tolkien, né, o lema e a raiz, vamos ver na prática o que acontece com as unidades que compõem as seguintes orações. A comida estava gostosa, todos comeram e gostaram. Vamos começar com uma forma que pode causar polêmica, que é a forma a. Dependendo de como considerarmos essa forma, o lema e a raiz podem ser a própria forma a ou então a forma masculina o. Isso depende da interpretação. Se trabalharmos com a estrutura superficial apenas, então o artigo a é forma primitiva usada para o feminino, pois não há outra raiz evidente ali. Porém, se trabalharmos com processos de formação, então o artigo a é a forma final derivada do processo de sufixação do o e o subsequente apagamento da raiz por questões fonológicas. Não vamos entrar nessa discussão aqui, mas eu queria apenas ilustrar que em algumas situações encontrar o lema ou a raiz pode ser até bem complicado. Mas vamos para a próxima palavra, comida. O lema é igual ao Tolkien, comida, pois encontramos essa palavra no dicionário, ela já é forma canônica. Porém, a raiz de qualquer palavra relacionada à comida, a comer, né, é sempre com, tá? Depois o estava. O lema é a forma no infinitivo estar, ao passo que a raiz é apenas este. Em seguida, gostosa. O lema é a forma gostoso, pois é um adjetivo cuja forma canônica é a forma masculina singular. A raiz, por sua vez, é apenas goste, sem o morfema oso. Já no caso de todos, temos o lema todo e a raiz tode. E agora temos comeram. Como é um verbo, o lema é o infinitivo comer. Mas veja que interessante, a raiz também é com, igual a raiz de comida. Algo parecido acontece com o último Tolkien lá embaixo, né? Que é o gostaram, cujo lema é gostar,
tá? E a raiz é gost, né? Que é igual a raiz do adjetivo gostosa, que eu já mencionei. Com isso fica claro que as raízes são mais genéricas, enquanto os lemas são mais específicos. Bom, e para que serve tudo isso? Muitas vezes, quando fazemos processamento de texto, não importa saber se a forma está no tempo verbal do futuro ou do passado, ou ainda se é masculina, feminina, singular ou plural. O que nos interessa é o que a forma significa, o que ela representa, né? Então, se falamos gato, gatos, gatinhos, gatonas, e assim por diante, o que interessa é que tudo isso está relacionado a gato. A má notícia, porém, é que o processo de lematização, ou seja, de transformar as palavras do nosso corpus em lemas, é extremamente complexa. Existem alguns lematizadores para o inglês, principalmente, mas eles dependem de tantos fatores, tantas variáveis, que as taxas de acerto às vezes não são lá muito altas. Se olharmos para o português, então as coisas se complicam ainda mais, principalmente porque a morfologia do português é extremamente mais complexa do que a do inglês. Aqui nesse trecho de código, nós vemos uma lematização, novamente usando a biblioteca NLTK, usando o pacote WordNet Lematizer. Ele funciona bem para o inglês, então vemos que as palavras plurais rocks e corpora são corretamente lematizadas como seus singulares rock e corpus. E também que o comparativo better é corretamente lematizado para o adjetivo good, mas naturalmente em português ele não vai dar resultados. Uma das melhores formas de se fazer a lematização em português é usando a biblioteca Space. O Space, na verdade, é uma biblioteca geral para processamento de língua natural que usa aprendizado de máquina para a realização das tarefas. Várias das tarefas que nós mostramos nesse curso, inclusive as que nós mostramos usando o NLTK, podem ser realizadas usando o Space também. Para usar o Space no Python, é preciso inicialmente fazer o download da biblioteca. Essas 4 linhas comentadas aí no código que aparece no slide servem exatamente para isso. E você pode encontrá-las no tutorial lá no próprio site do Space, que ensina como fazer a instalação. Se você estiver usando o Google Colab, é importante clicar em Runtime, selecionar Restart Runtime, ou então simplesmente apertar Ctrl M após essas fases aí de instalação. Bom, em seguida, podemos importar o Spice e ler os dados para o português, que é esse PT Core News SM. Né? Como eu disse, o Space usa aprendizado de máquina em suas abordagens, então a gente precisa carregar os dados para que ele possa usar como treino de seus modelos. É o que eu estou definindo aí na variável que chamei de PLN. Em seguida, eu insiro a frase, aquela nossa frase que a gente já vinha usando, a comida estava gostosa, todos comeram e gostaram. Aí, para o nosso exemplo, eu criei uma lista lemas que vai armazenar os lemas que o Space vai retornar para a gente. Depois nós passamos por cada token da frase com esse for, atribuindo à variável lema o valor token.lema_. E depois nós inserimos esse lema na lista de lemas. Vamos então ver o que o Space nos retorna. O artigo A continua como A, tudo bem, é uma possibilidade para o lema. Depois do substantivo comida é lematizado para comido. Isso é um erro, né? Deveria ser mantido como comida, que é a forma canônica dicionarizada. O verbo estava, por sua vez, foi corretamente lematizado para estar e o adjetivo gostosa também foi corretamente lematizado para gostoso. O todos não deu certo, era para ter virado todo, mas tanto o comeram quanto o gostaram foram corretamente lematizados para comer e gostar, ou seja, as formas desses verbos no infinitivo. Eu sugiro fortemente que você entre na página de documentação do Space para ver o que ele faz e que você brinque bastante com as possibilidades que ele oferece, não apenas para a lematização, mas também para a realização de outras funções. O algoritmo de identificação de raízes é mais simples do que o de identificação de lemas. É importante saber que a radicalização em inglês é chamada de stemming, que muitas vezes é um termo usado também em português, mas eu particularmente prefiro a forma radicalização, já que ela faz bem mais sentido em português. Para a radicalização, os algoritmos tentam identificar fixos e simplesmente os eliminam. Tá? O algoritmo mais tradicional para fazer esse trabalho, digamos, sujo, é o algoritmo de Porter, né, que foi descrito nos anos 80 ainda, pensando sobretudo no inglês, né, mas ele pode ser adaptado também para outras línguas. Usando o NLTK, podemos usar o pacote RSLP, que é o removedor de sufixos da língua portuguesa, para fazer isso para a gente. Basta fazer o download do RSLP, que está aí comentado no código. Né? Lembrando, então, que da primeira vez que você for usar,
você precisa tirar o jogo da velha e baixar o pacote RSLP. E depois precisa rodar o nltk.stem.rslp-stemmer. Vejam aí a saída para as palavras daquela frase que vimos antes, né? A comida estava gostosa, todos comeram e gostaram. Nesse caso, está tudo certo. A raiz do artigo A foi identificada como o próprio A, o que pode ser questionável, mas tudo bem. E o restante está exatamente como nós previmos. Tá? Eu recomendo que você dê uma olhada na documentação do RSLP e veja como que ele faz esse trabalho de remoção de sufixos da língua portuguesa. Por fim, vou mencionar a tarefa de segmentação de frases. Isso é a mesma coisa que a segmentação de palavras, ou seja, a tokenização, mas agora para frases. Em geral, essa tarefa é muito dependente da pontuação no texto, mas pode ser mais complexa do que parece à primeira vista. Pontos de exclamação costumam indicar fim de frases, mas pontos simples nem sempre, porque eles podem indicar outras coisas, como um separador de milhar, né, como no número 1000, por exemplo, ou então uma abreviatura ou ainda outras coisas. Para criar uma lista de frases em um texto, uma opção é usar o segmentador de frases para português do NLTK. É necessário ler os dados para o português, que já vem treinados com dados de uma base em língua portuguesa. Para testar, coloquei aí uma bela citação do antropólogo, sociólogo, educador, escritor norte-mineiro Darcy Ribeiro, de Montes Claros, e pedi para que fosse segmentada em frases. O algoritmo me retorna uma lista em que cada elemento é uma das frases dessa citação. Para ver mais exemplos de processamento de texto em português no Natural Language Toolkit, eu recomendo que você entre nesse endereço e brinque um pouco com as opções que eles apresentam lá.